a leitura e o conhecimento literário. A sociedade inteira ela é prejudicada porque ela não lê. Não há entre os indivíduos uma visão crítica da realidade. Isso eu consegui acompanhar lendo o capítulo. Os alunos brasileiros entre 15 e 16 anos, conforme o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o aluno brasileiro ele é considerado um analfabeto funcional. Ele não domina a escrita e muito menos a interpretação de um texto literário, conforme a autora Caetano. O grande dificultador para o processo é a desigualdade social, o que atinge famílias, escolas, bibliotecas públicas, que são envolvidos no processo de formação do leitor. Começa lá atrás, no berço familiar. Os pais eles poderiam aguçar a curiosidade infantil e, no entanto, eles não fazem isso. Eles preferem assistir novelas, piadas, falar da vida dos outros. Cabe à escola a organização das atividades de leitura. No entanto, a escola ela ensina a leitura de uma forma mecânica. Não busca sequer o significado das palavras. E um profissional que poderia ser um grande aliado na formação de leitores é o bibliotecário. Porque cabe a ele orientar quais leituras são interessantes e construtivas. Ele deveria ajudar nesse processo de formação de leitores, para que fossem formados leitores críticos. E, no entanto, esse profissional, na maioria das vezes, ele não é preparado para isto. Falta vontade também da parte dele. Para que serve a leitura? Nesse item, eu observei que a leitura, além de informar, faz com que o leitor adquira conhecimentos. E dessa forma, quem sabe, consiga enxergar a sua realidade, a realidade no meio o qual vive, a realidade do seu país, com a maior nitidez. E através dessa nitidez, transformar essa realidade. Interessante o que Caetano 2001 nos coloca, que a leitura crítica de um texto requer a produção de um novo texto. Ou seja, você vai tirar de um texto de apoio para construir um novo texto. E essa visão pode ser o quê? Uma reportagem, uma carta ao leitor. E como trabalhar com a literatura? Filipouch diz que o professor de literatura tem em mãos um material rico para trabalhar literatura, mas, no entanto, precisa estar ancorado por metodologias sólidas. Muito vaga a fala dele. Que metodologias sólidas são essas? Ele aponta também os objetivos do ensino da literatura para a escola, entre eles, aproximar o texto da realidade social e psicológica do aprendiz como meio socializador. E aí tem professores que indicam Paulo Coelho, piada, né? Como um escritor, como literário. Apurar o senso crítico para que o estudante possa avaliar a realidade que o cerca. Aí ele fala ainda dos 5 estágios de leitura, que é a pré-leitura, segundo estágio, leitura compreensiva, terceiro estágio, leitura interpretativa, quarto estágio, leitura informativa e quinto estágio, leitura crítica. O que eu critico esses 5 estágios, porque, no meu entender, a leitura crítica tem que fazer parte da criança lá dos 5 anos de idade, para que ela realmente desenvolva um espírito crítico quando ela se tornar adulta. E uma experiência de leitura é uma atividade crítica, ela compreende 4 etapas. A primeira etapa é a sensibilização com o intuito de despertar a curiosidade dos alunos para o tema em pauta. A segunda etapa faz-se a leitura para desvendar o significado do texto.
ou seja, semântica. Terceira etapa, mesa redonda. Instala-se um debate, uma briga entre os colegas e começam a comparar o texto com a realidade na qual eles vivem. E a quarta etapa é a produção de um novo texto. Foi o que eu já havia comentado, conforme a escritora Caetano disse, que a leitura crítica ela requer a produção de um novo texto, ou seja, um novo olhar sobre aquele texto de apoio, sobre aquele texto base. Achei produtivo nesse capítulo a leitura extra classe. Eu, como futura professora, quero colocar em prática. O professor de literatura deverá apresentar, no início do ano, do semestre, um calendário de leitura. O conselho que o livro dá é que, ao lado das atividades escritas, o professor sempre realize alguma atividade oral, como debates, seminários, para que o conhecimento literário se solidifique. É isso, um abraço.